Muito bem, queridos, estamos começando mais um ViverCast. Pode viver na presença de Deus aqui. O seu amigo Bispo Rafael Divino, trazendo sempre uma história de fé, uma história de superação, uma palavra de Deus para o seu coração. Já agradecer você que está aqui conosco, mais uma semana. Segunda semana do nosso podcast que está alcançando muita gente, abençoando muitas famílias. Semana passada estivemos conosco aqui a Bispa Luzinete. Olha, essa história tá rendendo, viu? Meu amigo, é muita coisa, como diz o outro. E agora, hoje, temos mais um convidado especial. Mas antes, eu já quero agradecer aos nossos apoiadores, aos nossos parceiros que estão conosco, nos ajudando. Agradecer nossa família Mavec, Igreja Mavec, sede ali na Fraga Maia, aqui em Feira de Santana, Bahia. Agradecer você que está aí do outro lado. Agradecer a todos que têm orado por nós, a todos que têm nos ajudado, que têm sido bênção de Deus na nossa vida. E pedir você que está conosco hoje pela primeira vez, que se não está seguindo ainda, segue aí o canal, compartilha, comenta, fala a cidade que você está nos assistindo, fala a cidade que você está, deixa também o seu pedido de oração, porque nós estamos aqui para abençoar a sua vida. E hoje nós estamos recebendo um convidado assim, muito mais que especial, uma pessoa de Deus, no meio esse tempo, né, em que a juventude está andando por tantos caminhos, uma pessoa que ainda é jovem e que decidiu por Deus, decidiu pela família. Ele é pastor, ele é empreendedor, ele é pai, ele é amigo e é filho de Deus, é líder de jovens, pastor de jovens, tem pregado, levado a palavra não só aqui na Bahia, mas em outros estados, em outros lugares. Ele que já viajou pelo mundo também, viu? E é uma bênção de Deus. Está conosco hoje. O ViverCast recebe ele, pastor Luquinhas, Lucas Cristiano, está aqui conosco. E para nós, uma alegria muito grande, um privilégio, um prazer, uma satisfação de receber você aqui, pastor Luquinhas. Seja bem-vindo. Que Deus te abençoe e faça aí seu momento aí, as suas primeiras palavras, e fica à vontade que você está no ViverCast, história de superação. Glória a Deus, paz do Senhor, gente, que alegria estar aqui, vivendo esse momento precioso, momento único e histórico para nós, fazer parte aqui para mim é uma alegria, né? Estar aqui, eu agradeço a apresentação, meu Deus, mas que bom estar aqui, poder compartilhar esse momento com vocês. Estou aqui com o coração muito feliz de estar aqui, meu bispo, vamos lá conversar. Ô, pastor Lucas, o ViverCast, ele tem uma realidade de trazer para as pessoas história de vida. E muitos jovens de Feira de Santana, e se der tempo a gente vai tentar falar um pouquinho do seu trabalho nas escolas. Muitos jovens te conhecem em Feira de Santana, na Bahia e no Brasil, e agora muito mais aqui através do ViverCast, mas conhece o pastor Luquinhas, né? E muita gente fica querendo saber a história antes do pastor Luquinhas. Vamos tentar falar um pouquinho aí dessa história, um pouquinho da sua infância, como foi esse contato com o Evangelho, e para que as outras pessoas conheçam o Lucas Cristiano, ou Luquinhas, que tinha sonhos antes de ser pastor, que tinha desejos, projetos, e como foi essa jornada chegar até aqui. Fala aí um pouquinho da sua infância, se quiser falar o nome do pai, da mãe, quantos irmãos, como é essa primeira história sua familiar. Lucas Cristiano de Menezes Barbosa, nascido em Campo Formoso, Bahia. Não é nascido em Feira de Santana. Não. Já está aí uma informação que muita gente não sabia. É verdade. A bispa mesmo não sabia, né? Muita gente não sabia, viu? Quem está assistindo o pastor Luquinhas, e daqui a pouco, que é quinta-feira o podcast, daqui a pouco tem tribo, viu? Mas quem está assistindo aí e fala, eu não sabia dessa, essa é nova, comenta aí. Então é da cidade de Campo Formoso, Bahia. Campo Formoso, Bahia. Nasceu lá e sua família morava lá até então? Assim, da parte de minha mãe morava lá, né? Minha avó, no caso, mas praticamente eu só nasci lá. Que eu saiba, depois de lá, minha família foi morar em Santa Luz, se eu não me engano, mas eu não me lembro de ter morado lá. Só me recordo mesmo quando eu comecei a estar aqui, né? Nascido em Campo Formoso, mas é feirense de vida e de coração. Isso. Desde que eu me lembro, eu sou de Feira, né? É de Feira. E aí, quantos irmãos? Fala pra gente. Sou o irmão do meio, tenho um irmão mais velho, Marcos, que hoje mora em Vitória da Conquista.
E tem uma irmã mais nova, Mariane, que mora em Feira de Santana também, filho de José Gomes Barbosa, que deve estar assistindo, e minha mãe, Rosa, pastora Rosa. Então são 3 irmãos. 3 irmãos. 3 irmãos no total. Isso. E aí, como é quando você começa a ter memórias? Quais são as suas primeiras memórias, Lucas? Antes de ter memórias, eu me lembro que minha mãe falou algumas vezes, eu tenho até que perguntar mais sobre, né, quando eu fui nascer, ela tinha um problema na visão, e aí o médico disse que era uma gravidez de risco, né, que até comentou assim com meu pai, que teria que escolher ou eu ou minha mãe, né. Aí eu me lembro que minha mãe já me contou algumas vezes, e de meu pai fala, não, vai viver os dois, né, se fosse para escolher, e aí... Profetizou. Profetizou. Eu tô vivo, minha mãe também, graças a Deus, né? Mas que eu me lembre, eu só me lembro de infância mesmo, já cresci ali na Cidade Nova. Já, desde a minha infância também, acredito que minha mãe se converteu. Então, na minha infância, né? Então já me lembro também eu crescendo na igreja. Assim, não tenho muita recordação antes de ir pra igreja, né? Da minha infância, minha mãe se converte e já me encaminha me levando pra igreja ali, né? Então sua história já começa na igreja, indo para a igreja. E como era o Luquinhas criança na igreja? Eu acredito que eu era comportado, viu? Que assim, sou bastante tímido, às vezes não parece, né? Quando eu tô no altar ali, em outros lugares. Mas quando eu tô em outros lugares, em outras ocasiões, sou bastante tímido. E que eu me lembro, na igreja eu sempre fui, assim, tranquilo, nessa timidez mesmo, né? Pelo que minha mãe fala, meus pais, sempre fui comportado, criança, né? Até chegar ali na juventude, adolescência, que... Depois você vai me falar como é vencer essa timidez para pregar o evangelho e tudo mais. E aí você ficou sempre na igreja, nunca se afastou, foi tudo tranquilo? Como é que foi essa história aí? Eu fiquei praticamente, cresci na igreja, mas com uns 16 anos, né? Já estava lá na Mavec. Eu me afastei, né? Quando eu cheguei no terceiro ano da escola, eu mudei de escola. Fui estudar no Assis e aí eu tive umas influências de umas amizades. Vou até mandar esse link para eles assistirem. Tive a influência de umas amizades ali, né? Que acabou que eu me afastei uns 7 a 8 meses da igreja, né? Foi só esse período, assim, que eu passei fora da igreja. Então Graças foi a pouco Deus. tempo, na verdade, Graças né? a Deus, graças a Deus. Foi Foi pouco bem tempo. E rápido. foi nessa fase, então, do terceiro ano. Isso, Entrou ali no terceirão, aí foram fazer a camisa desse e jeito. tal, e aí... O cursinho para vestibular, tal. Aí foi nessa fase aí, terceiro ano para 16, Como foi 17 anos. essa memória de se afastar da igreja? Qual foi a experiência? Isso foi muito ruim, né? Eu não queria. Se eu pudesse voltar no tempo, não teria me afastado. Mas, mesmo durante esse tempo que eu estava me afastado da igreja, Deus, ele teve alguns momentos específicos que eu já contei algumas vezes, que Deus, ele foi me encontrar, né? Eu me lembro de estar em uma festa em Salvador. E assim que eu desço do carro, tinha que atravessar para ir para o espaço. Na hora que eu desço do carro, que eu vou atravessar a rua, tô esperando ali, para um carro na minha frente. O rapaz, tá uma multidão de pessoas do meu lado, do outro lado da rua, mas o carro para na minha frente, o cara baixa o vidro, olha para mim e fala, e não me conhecia, né? Volta pra igreja, rapaz, você tá fazendo o que aqui? Eu tomei um susto, quase eu voltei, mas não voltei na hora, não. Lá em Salvador, uma Salvador. pessoa que você não conhecia, nunca viu. Nunca vi, não sei se eu vou ver de novo, né? Só ele pra lembrar que eu não me recordo o rosto. Mas diretamente pra mim, né? Tinha muitas pessoas do meu lado. Esse foi um dos episódios, né? Teve outra vez também, na verdade, mais 2 episódios, que um dos meus amigos, né? A gente tava ali e tal, e ele já tava meio praticamente bêbado, ele olha pra mim chorando. Eu me lembro que nesse dia eu chorei muito também. Olha pra mim chorando e fala, você tá fazendo o que aqui, cara? Era pra você tá tirando a gente daqui e você tá aqui com a gente. Cara, eu chorei, fui muito tocado naquele dia, né? Porque realmente falou comigo ali, não era pra eu estar aqui mesmo, né? Então foi bem rápido, mas eu tive essas experiências assim, que Deus estava me chamando de volta bem rapidamente, né? Que tinha um propósito a ser cumprido. E qual foi a outra experiência? Falou Na verdade, foi quase a mesma coisa, né? Outro amigo Foi falou a mesma outra coisa comigo. situação. Isso, outra situação Parecida. parecida. E aí, como foi o retorno, Lucas? Eu, Como você volta, busca nas suas memórias aí, qual é a dificuldade? Porque você vai mostrando que está com vontade de voltar. Mas o que era a dificuldade é que talvez essa pessoa que está assistindo a gente agora, ela está querendo voltar. Isso. Tem muita gente assistindo a gente Aham. que está afastada e tal. E está querendo voltar e sem saber como, né? De repente você dá uma Eu palavra. até cara. ouço de alguns jovens hoje falar isso, que era o medo que eu tinha mesmo, né? De, tipo, assim, de voltar, mas não conseguir permanecer, né? Tipo, desviar novamente, né? Eu falar assim, não, quando eu voltar agora,
vai ser pra valer, não vou me afastar mais, né? Fica esse medo, assim, cara, não vou voltar pra ficar desviando, pra ficar me afastando. Tem muita gente que fala hoje a mesma coisa, né? Mas a gente tem que dar esse primeiro passo, né? Eu não esperei uma experiência sobrenatural, apesar de ter tido essas. Eu não esperei um culto, não esperei sentir, chorar. Porque eu me lembro no dia que eu voltei mesmo, né? Tava voltando a frequentar a igreja. Assim, eu nunca parei muito, mas eu tava voltando com mais frequência a voltar à igreja. Tinha ido, se eu não me engano, tinha ido num retiro. Não tô me lembrando se no retiro eu já tinha me convertido. Mas eu tava voltando, né? As programações da igreja ali. Mas no dia que eu voltei, realmente, eu não tava no culto, não sentia a presença, não sentia um arrepio, não tava chorando. Eu tava na praça eu lembro que era uma segunda-feira. Tava na praça com mais 5 amigos e parece que eu saí ali de mim, fiquei olhando onde é que eu tava e fiquei pensando, caramba, não era pra eu estar aqui, o que eu tô fazendo aqui? Ó, o que eles estão conversando, não é o tipo de conversa que é pra mim e tal. E aí do nada eu voltei em si e falei com eles ali, eles tomaram até um susto, falei, cara, eu vou voltar pra igreja. Eles pensaram que era algo futuro, né, depois. Aí eu falei, não, mas eu vou voltar agora. Pra mim tomaram um susto, falei, tá certo, né? E aí eu saí dali da praça que eu tava e fui na igreja. Eu nem tava tendo uma reunião com os jovens, pastor Robson, mais uns 5, 6 jovens, eu cheguei lá, todo mundo se assustou, né? Do nada, assim, eu falei, quero voltar para Jesus agora. Na segunda-feira, não tava tendo culto, não teve apelo, né? Eu fui lá e tomei essa decisão. Não fiquei pensando se eu ia conseguir, só tomei a decisão, né? Porque se eu entrego a minha vida para Jesus, a minha vida não é mais minha, né? Então, Jesus, a partir daquele momento, tomou conta e eu tô até hoje, graças a Deus, para nunca mais se afastar. E aí voltou, quando chegou, e agora a galera, os amigos que estavam lá na festa e tal, né? Em algum momento eles desacreditaram, falaram assim, não, deve ser que daqui a pouco ele tá aqui de novo. Como foi assim? Na verdade, eu fui que, infelizmente, perderam o contato ali, porque naquela época eu tinha culto todos os dias. Então, é um conselho que eu dou também, né? Fui me envolvendo no máximo de coisas possíveis na igreja, né? Pra me prender, pra, tipo assim, sair totalmente do mundo e me envolver totalmente com Deus, né? Então, me envolvi totalmente com a igreja. Porque me envolvendo totalmente com a igreja, eu estava envolvido totalmente com Deus, né? Então, naquele primeiro momento, meu sonho era trazer todo mundo. Não, agora eu vim e tal, aquele primeiro amor, vou trazer todo mundo também, aqueles amigos, né, que tava mais perto, vou trazer todo mundo também. Infelizmente não consegui ainda, mas foi esse desejo, assim, né? Acabou que eu me afastei muito deles, então não sei o que eles falavam lá, né? Se eu iria desviar novamente, se eu iria voltar pro mundo, mas acredito que não, que hoje eu tenho, assim, um respeito muito grande deles, né? A gente se fala muito ainda alguns, sempre fala de estar na igreja, que sou um exemplo para eles e tal. Mas na época eu não sei o que eles falavam, né? E aí quando você agora voltou, Lucas, para a igreja, quantos anos agora? Está com 17, 17, é. mais ou menos. E aí como foi os próximos passos? Como foi estar na igreja? Qual era o sonho? Qual era o projeto? Estava estudando, ainda estava terminando, estava no terceiro ano, né? E como foi agora esses próximos passos na igreja? Sim. Quando eu voltei, na verdade, eu já tinha saído do terceiro ano e já tinha passado na faculdade, né? Quando eu tava ali desviado, eu ficava falando que quando eu voltasse para a igreja, eu só ia ser um membro comum, né? Que eu só ia ser alguém que estava ali na igreja, que ia participar dos cultos, mas que não ia me envolver tanto, 100%, mas foi totalmente diferente do que eu pensava, né? Porque quando eu voltei, tava ali no comecinho do trabalho do pastor Robson com os jovens, né? E aí eu fui totalmente envolvido nesse projeto, nesse começo do Papo Jovem na época. Então fui criando esse amor, essa paixão por almas, essa paixão pela igreja, essa paixão por estar envolvido nas coisas da igreja. E aí fui sendo restaurado esse sonho que eu tive no começo, né? Que tinha se perdido. Depois veio aí o sonho de ser jogador, o sonho de ser um empresário. Mas que antes tinha também o sonho de ser pastor, mas que se perdeu nesse momento que eu me desviei e tal. Mas que voltou rapidamente, assim que eu voltei para a igreja, né? Estando inserido ali nos trabalhos da igreja, no trabalho com o jovem, foi voltando essa chama, essa paixão de ser Então, um antes pastor. já você já tinha esse pensamento, esse Já desejo tinha, de ser assim, pastor. já tinha assim, né, de ouvir a meu respeito, né? Ficava com medo, será mesmo que eu vou ser? Tipo assim, elas falavam de mim, né? Tipo, minha mãe profetizava, as pessoas na igreja, né? Que eu já era um obreiro e tal. Você vai ser ainda? Eu ficava, será? Mas o sonho, de fato, de verdade, foi nessa volta, né? Assim, de que eu vou ser isso mesmo, vou mergulhar nisso, isso vai ser minha vida, minha prioridade agora. E agora o que muita gente está querendo saber, Lucas, é como foi, muita gente mesmo, tem muitos jovens ali que estão vidrados agora no celular, na televisão,
querendo saber como vencer esse período da juventude, né? A parte que hoje muitos jovens sempre estão tendo dificuldade, a parte do namoro, da sexualidade, das festas, porque você voltou para Jesus, voltou para a igreja, mas os convites, as moças continuam ali querendo namorar com você, aquela coisa. Como foi que você venceu tudo isso? E qual o conselho que você dá para esse jovem que está nos assistindo agora, como vencer as tentações e o mundo dia a dia, né? O fora da igreja? Sim, no meu retorno eu tinha somente uma prioridade, né? Que era nunca mais abandonar Jesus, que permanece até hoje. Então, tudo que eu sentia que podia me afastar de Jesus, que podia fazer com que eu perdesse Jesus novamente, eu fui deixando de lado. Eu me lembro que eu fiz logo um voto, né, quando eu voltei assim. Eu falei, eu não vou mais, não vou namorar, não vou pensar mais nisso por um certo período de tempo, né? Porque tô saindo do mundo assim, agora eu no mundo eu tava pensando isso, então eu não posso entrar na igreja, voltar para Jesus com os mesmos pensamentos que eu tinha antes, né? Eu tenho que mudar meus pensamentos. Então, meu foco agora vai ser 100% Jesus, né? Então, quando eu voltei, quando eu retornei ali, só fui orar novamente, que foi com a pastora Samila, né? Que eu me casei. Então, eu esqueci isso por um certo período de tempo, né? Era um conselho de vocês, do bispo, do pastor Robson, né? Esquece isso por um tempo e foca em Jesus. Foca no que você quer, né? Que eu não queria mais desviar, não queria me afastar. Então, eu busquei ter mais experiências com Deus, né? A gente só vai conseguir permanecer mesmo se a gente tiver experiências com Jesus de fato e de verdade, né? E eu tive essa experiência que me fizeram permanecer até hoje, né? Busquei ser constante, diariamente, envolvido na igreja, envolvido com Deus, envolvido no trabalho com a igreja, tudo isso faz a gente permanecer com Jesus. Esse envolvimento diário, né? Todos os dias, esse envolvimento com as coisas de Deus, esse envolvimento com a palavra, esse envolvimento com a obra de Deus, com a oração, com a programação de um modo geral. E é isso que os jovens hoje estão precisando, né, Lucas? Precisando se envolver cada dia mais com Deus. Aí agora o Luquinhas está na igreja, está orando. E como foi esse processo? O que eu estou te perguntando é exatamente o que os jovens eles querem saber. Eles queriam te perguntar, às vezes tem até vergonha, né? Quando você olha para trás e como foi esse processo agora, o namoro com a pastora Samila, foi como quando você namorava lá no mundo? Conta pro jovem aí como é que foi, Lucas. Totalmente diferente, né? Porque, como o senhor falou, tinha algumas propostas, né? Eu ficava pensando agora, o próximo namoro vai ser o que eu vou casar, né? Então não pode ser qualquer pessoa, porque agora eu queria ser um pastor já, né? Eu já almejava o ministério. Então, a pessoa que eu fosse escolher para casar tinha que almejar a mesma coisa que eu, né? Tinha que ter o mesmo propósito de vida, né? A gente não pode casar com alguém que vai te impedir, te atrapalhar, ou que almeja outra coisa para a vida não vai dar certo, né? Então, se eu almejava ser um pastor, eu precisava ter alguém do meu lado que iria colaborar ou que quisesse a mesma coisa também, né? Eu me lembro que não sei se é pra falar, qualquer coisa corta. Mas eu me lembro que eu comecei a gostar de uma menina. Perdão, Samila. Mas eu me lembro que eu comecei a gostar de uma menina de outra igreja, né? Conversar Mas é assim. importante falar, porque são conflitos que muitos estão Verdade. passando hoje, né? É verdade. Você começou a gostar de uma menina de outra igreja? Foi. Aí, eu não sabia dessa história. Sabia sim, eu que É você que não eu lembra. esqueço, Graças a Deus eu esqueço. Ainda bem que o senhor sabia que eu falei, né? Que aí eu Foi de outra cidade, eu acho até. eu tava morando em outra cidade. São Paulo? Eu vou lembrando, você vai falando, eu vou lembrando. E aí, eu tava conversando e tal, e um dia eu fui falar com o senhor, né? Estou conversando com uma menina aí da Assembleia, tal, de outra cidade. Da Assembleia, tipo assim, não tem nada a ver com a nossa igreja, né? Então, aí o senhor pegou e... Nada contra o povo da Nada Assembleia, contra a Assembleia, né? Aí você falou assim, por que, rapaz? Tem tanta jovem aqui, tem Samila, Eu falei assim, tem que dar uma festa. tá me comprometendo, hein? Vai lá, não lembro de nada disso, hein? Eu falei assim, tem Samila? Ó, Samila, tá vendo? Tá feliz, hein? Deu certo, depois a gente conversa, Aí hein? depois desse dia que eu falei mesmo, né? Aí você falou, tem Samila aqui, né? Aí a gente começou a conversar, ela já gostava de mim, né, na época. A gente começou a conversar, E ela já gostava de você? já. Olha que Já. coisa. Aí foi
Eu falei, não, depois que a gente começou a conversar mais sério, assim, mas eu sou missionário, viu? Eu não sei o que é que vai ser da minha vida, financeiramente falando, essas coisas assim, né? Não, mas amém. Ela, tipo, amém. Tá, não sei se era só uma paixão, né, que veio acreditar, mas deu certo, né? Essa aposta deu certo. Essa vida da próxima, acho que você vai ter que vir aqui, viu? Foi engraçado também, né, Bis, que quando aí despertou o sentimento em mim também, comecei a gostar dela. Se um dia eu tava pregando na igreja da Mangabeira, era uma quinta-feira, assim, esse episódio é muito engraçado, que eu cheguei pra falar com o senhor, ó, bispo, eu tô gostando dessa mina também, o que é que o senhor acha aí da gente assumir agora? Aí o senhor falou assim, não é a hora não. O senhor me deu a dica, eu abracei a dica e não é a hora agora, tá bom, né? Aí eu obedeci, aí foi na quinta-feira, mas chega domingo de manhã, sem eu falar nada com ela, o senhor fala assim, gente, missionário Lucas, tá orando com o Samila aí. Aí já virou a hora. Já virou a hora em Meu 3 dias. Deus. Eu falei, como assim? Ela não sei, eu não sei. Nem eu sabia, nem ela sabia e tal. Foi um desespero, eu mandei mensagem, a gente tá orando. Viu? Ela, como assim? O bispo anunciou a gente aqui e tal. Foi um pedido assim. Mas foi muito Eu legal. também nem lembrava dessa história também. É coisa, viu? E aí no domingo à noite acho que orou por vocês, foi? Foi, anunciou de verdade. Ele vai até beber água. Olha, Samila, você mesmo de longe, ainda hoje, arrasando o coração do pastor Luquinhas. Né? E os jovens estão dando risada, que se o senhor tivesse uma câmera para assistir eles agora assistindo a gente. E aí começa, e agora esse namoro? É igual ao do mundo? Pega para todo lado? Como é que foi esse? A gente tinha um compromisso com Deus primeiro, né? Eu me lembro que a gente fez um compromisso de oração, que tem gente que fala, tô orando com fulano, mas não ora, né? A gente fez um compromisso. Tem jovem que só fala que tá orando, fala né? que tá orando, mas tá namorando mesmo, né? Mas a gente fez um compromisso real de oração, né? A Samila ainda é, né? Mas era muito dedicado na igreja mesmo. Eu Né? lembro. Chegava Chegar cedo, Ela morava no dobrar o Campo Limpo na joelho, época. ficar ali meia hora, 50 minutos. Saía 4 da tarde andando, 5 horas da tarde, chegava Sempre cedo deu na bom igreja. testemunho, é verdade. E aí eu chegava também, a gente orava de joelhos mesmo, antes do culto ali, orava juntos e orava pelos filhos, pelo casamento e tal. A gente orava de verdade, né? Tinha esse compromisso de oração, né? Não somente na igreja, mas fora também. Sempre buscando dar um testemunho, né? Ser um exemplo. Quanto tempo foi, pastor? A gente orou 1 ano, noivou e depois de 1 ano a gente casou. Então foi 2 anos. Foram aí. 2 anos, né? De espera. E vão fazer quantos anos agora de Faz casado? 9 anos agora de casado. Dia 27 de novembro? Isso aí. Minha memória ainda tem hora que é boa. Então você que está assistindo a gente, está gostando dessas histórias do pastor Luquinhas aqui, o Brasil todo assistindo, e você já adquiriu o livro A Arca Tá Pegando Fogo, Bispo Rafael Divino. Se você não está seguindo a gente no Instagram, BP Rafael Divino, Mavec Sede, ou aqui no YouTube também, no Spotify, Deezer, vai lá, coloca a Arca Está Pegando Fogo e você vai ser muito, muito, muito abençoado. Deixa o seu like aí, o seu joinha, se inscreve no canal, comenta, compartilha, manda esse podcast para alguém, falando de vida de Deus, vida de oração e superação, como é para os jovens superar as paixões, as tentações. Falando nisso, pastor Luquinhas, você já agora orando com Samila, namorando, ainda surgia, vamos dizer assim, tentações, pratos, moças, como era assim, essa situação? Você teve que ser firme? Como foi essa parte aí, até chegar ao casamento? E depois eu quero saber como foi essa história do casamento, sendo missionário ali e tudo, né? Mas me conta aí. Sim, rapaz, pra falar a verdade, como eu estava totalmente inserido assim na igreja, né? Eu não frequentava praticamente nenhum ambiente assim mundano, secular, não sei para evangelizar. Então era muito difícil ter alguma tentação ou proposta. Esse né? jovem que está assistindo a gente, o caminho para você se firmar com Deus é você andar em ambientes de Deus, pessoas de Deus, lugares que falam de Deus, rodas que falam de Deus. O salmista já descreveu, né? Bem-aventurado o homem que não anda na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, e antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, né? Como jovem guardar e purificar o seu coração, o salmista falou, guardando a palavra no coração. Então você jovem, está aí ligado com a gente, está assistindo, qual é o caminho? Vai se guardar o coração, guardar a mente, andar com gente que ama Jesus, andar com pessoas que são apaixonadas por Jesus, andar com pessoas
que tem o coração na obra de Deus. Lucas, e agora falando um pouco, mas eu queria voltar só um pouquinho, eu não te fiz essa pergunta, mas tem alguma história, ou milagre, ou marcante, alguma situação, alguma memória assim, ou boa ou ruim, muito forte da sua infância que você queria compartilhar? Novinho, 6, 8, 10, 12 anos, alguma coisa que passou batida aí e que esse amigo telespectador precisa saber, deixar registrado aqui, né? Porque o bacana de podcast, YouTube, é que vai ficar registrado aí para gerações, né? Daqui um dia, Isaías já casado e assistindo aí, falando, ó, meu pai um dia lá, anos atrás, falando aqui no Pode Ir, é muito bacana isso. Sim, a minha melhor recordação de infância é o meu batismo no Espírito Santo, né? Foi ali com meus, não sei se foi 11 a 13 anos, né? Eu fui batizado no Espírito Santo, foi num retiro. Tava tocando a música Eu Quero Ser Batizado, né? E aí eu pedi muito a Deus. Enquanto tava louvando, né? Então, não teve experiência melhor, né? Pra mim, assim, na infância do que essa aí, né? Então, foi minha adolescência, na verdade. 10, 11 anos eu fui batizado no Espírito Santo, né? Ah. Retiro. E marcou a sua, Marcou a a marcou sua de história, forma né? Como foi a história do casamento? Você já era missionário, já estava vivendo ali pela fé. Como foi para a família da noiva entender isso? Compartilha com a gente aí um pouquinho. Foi desesperador pra eles, né? Porque eu era Nenhum pai sonha muito que o filho case com um missionário, né? missionário, né? Quando olharam pra minha profissão, o que eu tinha pra oferecer, não foi muito. Só tinha fé, né? Atrativo. Não foi muito atrativo, né? Então foi meio desesperador pra mãe. A mãe deve estar assistindo aí também, minha sogra. Falou, pra quê? Tá muito cedo e tal. Tem que se preparar mais, se programar mais. Como é que vai ser isso? Falando também da festa, falando também do pós, né? Da vida, né? Onde é que vocês vão morar? Como é que você vai... Vão viver de quê, né? Mas eu tinha fé em Deus, né? Eu sabia que, até hoje eu sei que com Deus nunca vai dar errado, né? Nunca vai dar errado, sempre vai dar certo. Porque toda a minha trajetória, as minhas sementes, né? Desde quando eu entreguei a Jesus de fato, de verdade, eu plantei coisas boas em Deus. Então, quando a gente planta coisas boas em Deus, a gente tem certeza que a colheita também vai ser boa, né? Que Deus nunca vai desamparar o justo, como diz a palavra, né? Então, eu nunca tive medo, né? Sempre fui marcar a data, nunca tive medo de como seria a festa, de como seria o pós, onde eu iria morar, porque eu tinha certeza que Deus iria prover tudo, né? Então, foi na base de milagres, mas foi na base de uma consciência de que Deus ia operar também, né? E graças E a da Deus. fidelidade que estava sendo ali com Deus, né? Isso, a Porque às fidelidade vezes plantada, né? a dúvida vem porque a pessoa sabe que ela não, que ela tá aprontando, que ela não tá levando o namoro na santidade. Então aí ela se enche de dúvida, de medo, de incerteza, né? Por trás, às vezes, da insegurança sempre está o pecado, né? Porque as pessoas estão mergulhadas às vezes no pecado e elas não conseguem enxergar o amanhã diferente quando a pessoa está mergulhada na fé. Pastor Luquinhas, e como foi? Porque na sociedade atual você se casou muito jovem, né? Com quantos anos foi? Casei, vou fazer 9 anos, né? Até 22 anos. 22 anos. Como foi a experiência de se casar assim novo, daqui a pouco já ter filho? Como foi essa experiência para esse jovem que está assistindo a gente? O casamento é maravilhoso, né? Ficava meio assustado antes, mas depois de casado foi tudo tranquilo, né? Porque quando a gente casa na presença de Deus é diferente, né? A gente casa pra dar certo, né? Pra fazer dar certo. Então, a gente tem Deus do nosso lado, né? Como eu falei, eu plantei um namoro de santidade, né? Plantei um namoro buscando me afastar do mal. Então, eu sabia que eu ia colher isso no meu casamento. Eu colho isso até hoje, né? Então, foi bastante tranquilo. Eu acredito que foi mais assustador no começo pra ela, né? Com saudade, assim, da casa da mãe e tal. Porque eu também já estava num ambiente missionário, né? Já tinha Você já não morava em já casa, não né? morava em casa, tava morando na casa missionária, então foi mais tranquilo pra mim, né? Foi muito bom, muito bom. Assim que eu casei, eu fui lá pra Mangabeira, né? Acredito que foi 2 meses, a gente já foi ajudar lá na Trabalhar igreja, lá, né? trabalhar na igreja da Mangabeira, então foi recheado assim de novas experiências, né? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Tinha um suporte também, né, do senhor, da bispa, da igreja, que não tinha como dar errado, né? É, não é para dar errado, né? Glória a Deus. Pastor Lucas, e agora vamos para a próxima fase. Enquanto essa pessoa que está nos assistindo, curte lá, comenta, compartilha, deixa aí a sua mensagem para o Pastor Luquinhas, deixa a sua mensagem, deixa a cidade que você
está nos assistindo. ViverCast está sendo, assim, uma grande bênção na vida de muitas pessoas. Eu falava com minha esposa, meu Deus, eu tinha que fazer uma semana de programa, 8 horas por dia, para falar com todo mundo que eu quero falar da cidade, né? Tem muitos amigos, empresária, pastor, tanta gente, mas no andar da carruagem vai dar tudo certo. Eu quero muito trazer você que está aí também nos assistindo aqui, porque tem muitas histórias de vida, né? Alguém disse que o lugar mais rico da terra não é lá na Arábia, né? Onde tem os petróleos, não é nas grandes jazidas onde onde se acha ouro, fugiu o nome agora, na verdade. Não é onde se acha diamante, né? Existe lá na África até hoje lugares onde se encontra grandes diamantes. Mas alguém disse que o lugar onde há maior riqueza é no cemitério, né? Que ali existem tantas histórias que não foram contadas, tantos livros que não foram escritos, filmes que não foram em cena, canções que ninguém cantaram. E hoje, louvar a Deus por essa oportunidade da gente estar podendo cooperar, contar um pouquinho da nossa história. Hoje é a história do pastor Luquinhas e poder abençoar a sua vida. Então, se lembre disso, a sua história é uma grande riqueza. A sua vida, ela é muito rica. A sua história vai ajudar muita gente. Talvez hoje você está passando uma luta, uma guerra, mas essa guerra e essa luta vai ser para a glória de Deus. Pastor Luquinhas, e aí agora, casado, fazendo a obra de Deus, pastor de jovens. Eu queria dividir a parte agora da nossa conversa para essa outra parte, explorar um pouco a sua presença aqui. Qual é a realidade de ser pastor de jovens? Qual é a grande dificuldade hoje, 2024? Hoje eu estou completando, vai fazer 5 anos, né? Pastoreando jovens. E nesses 5 anos, mas antes eu ajudava no trabalho com jovens, né? Mas a maior dificuldade, assim, com os jovens, eu acredito que é a questão da constância, né? Uma semana eles estão aqui a todo vapor, queimando, amando Jesus, mas daqui a pouco estão amando outras coisas também, daqui a pouco não estão amando mais Jesus. Então, eu sempre pergunto lá no culto de jovens, né? Quem estava aqui há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, porque eu tento influenciar esse permanecer, né? O servir a Jesus não pode ser algo temporário, momentâneo, não pode ser somente um culto, né? Tem que ser algo eterno. E isso é conquistado um dia após dia, né? Mas às vezes a juventude, ela é muito entregue por um certo tempo, né? É muito entregue aqui por 1 mês, por 2 meses, por um tempo de um congresso, de um retiro, mas daqui a pouco não tá mais ali, né? Então acredito que a maior dificuldade é o permanecer, né? E qual é o avanço que você está percebendo esses dias? O avanço na juventude que você toma conta e de um modo geral, na sociedade de modo geral, Feira, Bahia, Brasil. Qual o avanço, qual a grande vitória da juventude atual? O trabalho com os jovens é uma construção, né? Não é algo que é momentâneo, que vai acontecer de uma hora para outra, né? Então eu vejo que a gente está construindo algo legal justamente nesse quesito, né? De permanecer. Eu sempre lutei falando a respeito disso, nas palavras, nas pregações. Então tudo que a gente está desenvolvendo no trabalho, nas orações, nos eventos que a gente faz, é com esse objetivo de fazer com que uma geração permaneça. É claro que a gente não vai conseguir com que todos permaneçam, né? Mas a maior parte permaneça e a gente tem visto isso, tem colhido esse fruto um pouco devagarzinho, né? Mas com fundamentos, com as bases sólidas, a gente tem conseguido manter uma galera que tem permanecido aí, né? Estabelecendo fundamentos. A gente tem o trabalho lá na escola, tem o discipulado da igreja, tem as pregações, tudo isso tem feito essa galera permanecer, né? Eu vejo que é uma vitória que a gente está tendo. Ô, pastor Lucas, muita gente quer saber assim, o Lucas atrás do pastor, como é o dia a dia do Lucas, o que você gosta? Fala um pouquinho das pessoas, o que você mais gosta de fazer quando não está pregando, quando não está na igreja? Rapaz, Porque as pessoas olham para pastor e pensam que ele só quer ficar ali, né? Pregar e tal. Tem algum hobby, tem alguma coisa que você faz, que você gosta? Rapaz, teve uma pessoa que me influenciou no esporte aí que eu tô tô ficando meio viciado. Não sei quem foi. Não, eu tenho uma loja, né, de roupa. Tenho minha família, né, meus filhos, minha esposa Samila, vocês sabem, é psicóloga.
Então a gente tenta sempre adequar os horários um do outro ali, então fica um tempo com praticamente, fico bastante tempo com minha filha Bela, né? Porque no momento não tem com quem deixar. Tô na igreja, tô em casa e tô lá no jiu-jitsu esses dias. Só isso minha vida, eu fiz. Família, igreja E e jiu-jitsu? jiu-jitsu. Esse dia tá feliz, né? Tá vendo aí, professor Samuel? Trazer ele aqui também para falar um pouco de jiu-jitsu também. Então, pastor Luquinhas, qual um grande sonho já realizado? Família, mas Você tirando a... sonhava mesmo com isso? Assim, Sonhava, assim, ter como filho. começou assim essa questão de sonhar, de ter filho? Eu percebo que você tem uma família muito bacana também, a sua família, né? O seu pai, sua mãe, seus pais são pessoas muito bacanas. O seu pai é uma pessoa, acho você parecido com ele em alguns quesitos, assim, um Verdade. cara, seu Gomes é sempre tranquilo, um cara calmo, né, paciente. E quando é que começou esse sonho, assim, de ter família? E seu pai foi um cara que sempre te apoiou, né? Em tudo, Sim, assim, nos seus projetos, seus sonhos, tanto você como seus outros irmãos, a gente acompanhando de longe, mas observou isso. Ele sempre foi uma pessoa muito, um pai bem presente, muito bacana. Mas quando começou esse sonho aí de você querer ter uma família, que você falou assim, cara, eu vou ter uma família, eu quero isso pra minha vida. Você lembra? sim. É justamente por ter uma família, né? Que minha família é muito família, vamos dizer assim, né? Sempre, a gente faz sempre questão de estar junto, né? Minha mãe, meus pais, como o senhor falou, sempre me apoiou em tudo. Se era um sonho de ser médico lá na infância, ele me apoiou, me botou nas melhores escolas. Daqui a pouco eu tinha sonho de ser jogador, ele pagou as viagens, me pagou a Você escolinha. pagava a viagem? Você sabe que quem paga a viagem É não porque tá ele indo tem pro muito teste, né? futuro, né? Vai, continua. Então ele sempre me apoiou em tudo, nos meus sonhos, né? Se era estudar, me pagava cursinho, fez de tudo para pagar as melhores escolas. Então tudo isso foi construindo um legado em mim, né, de querer também ser um paizão, né? Minha mãe também sempre ali, sempre, até hoje faz questão de reunir toda a família, os parentes dela lá para comemorações e tal. Então isso foi gerando um sentimento de ser dessa mesma maneira, de ser desse mesmo jeito, né? De ser bastante família. Sempre quis ser pai, né? Pai de dois, melhor ainda, né? Como foi a Maravilhoso. experiência? Fiquei sabendo que você quase desmaiou lá na hora do parto. Conta aí pro pessoal aí. Chorei pra caramba nos dois, né? Eu sou bem, já sou chorão em muitas ocasiões, chorei bastante. Em todos os episódios, desde quando descobriu, depois do parto, depois quando nasceu. Se for pra desmaiar, eu ia desmaiar um bocado de vez. Daqui Mas um dia quando casar, quando for embora, né? misericórdia. Vai demorar ainda. Vai demorar. Qual um sonho a se realizar, pastor Lu? Nossa, eu vou voltar para outra, depois a gente vai para essa. Mas o senhor falou de sonho, é tirar um pouco de família, de espírito. Também é espiritual, né? Mas um dos sonhos que eu já vivi, que foi, assim, carregado de muita fé, foi ter ido em Israel, né? Em Jerusalém. Marcante. 2017, né? Passa rápido, daqui um dia faz 2017. 10 anos. Ter ido em Jerusalém. Como foi a experiência lá? Eu me lembro, já do antes de ir, né? Já tava vendo em milagres, porque eu só tava na reunião lá de pastores, eu era missionário na época. E aí faltava 4 meses pro senhor ir, né? O senhor falou algo a respeito assim, de que nas próximas lançou uma palavra, né, de que não iria somente o senhor na época, o senhor é bispo. E eu falei, rapaz, eu vou é nessa ainda. Aí eu me lembro que eu tinha uma moto, eu falei assim, eu posso morrer sem moto, mas eu não posso morrer sem ir em Israel, né? Então eu vou vender minha moto. Mas aí me veio a ideia, né? Era um plano vender a moto, mas me veio a ideia, que foi também que veio agora. Não trabalhava com isso. Vou pegar umas camisas e vou começar a vender aí agora. Então, só de pensar em Jerusalém virou empresário, Virei né? empresário, foi. Foi isso mesmo. E aí, não sei, foi 5, 4 meses eu comecei a vender, foi um milagre, né? Postei ali e foi nesses 4 meses que eu fiz o dinheiro da viagem Em mesmo. 4 meses foi para 4 meses. Jerusalém. Tem Fui pra gente aí, eu Jerusalém. conheço pastores que sonham lá, tem 20 anos, não foram ainda, né? Aproveitar e liberar uma palavra para você, né? A gente diz que quem tem fé, quem tem boca vai a Roma e quem Quem tem tem fé fé vai vai para pra Jerusalém. Jerusalém, né? Deus que leva. Não perca nunca esse sonho de ir na cidade do grande rei, na cidade do Messias, onde tudo começou. Eu falo sempre assim, Jerusalém é um seminário, é histórico, é conhecimento, é espiritual, é um momento de descanso para a alma, para a mente, para o corpo. Estar naquele ambiente, no lugar onde Jesus pisou, ler a Bíblia colorido, né? A gente fala assim, quem não foi em Jerusalém, lê a Bíblia preto e branco. Quem já esteve lá, lê a Bíblia de forma colorida, né? Estar no Mar da Galileia. Ainda ontem eu estava olhando fotos lá na Galileia, no Mar Morto,
naquele ambiente ali que só de falar a gente sente saudade, né? De estar em Jerusalém. Então foi um sonho realizado. Tem mais algum sonho assim realizado já que você já fala assim, não, já realizei isso, mais algum? Paz. As família Família e em em Jerusalém. E Jerusalém, daqui um né? dia pegar a faixa azul. Ainda não. É, e um sonho a se realizar. Eu sempre falo isso, né? Até vivi um pouquinho isso agora no final de semana que passou no congresso, né? De ver meus filhos crescendo na presença de Jesus, né? E Isaías foi bastante marcado nessa última conferência que a gente fez. Ele chorando, chorando bastante. Aí veio Clarinha falar comigo, nossa, seu filho. E ela veio em lágrimas também, né? Seu filho tá ali se acabando de chorar e tal. E aí eu fui lá correndo ver, perguntei o que foi, o que é que você tá sentindo, Isaías? Ele falou, tô sentindo Jesus. Uau. 5 anos, né? Então, na verdade, já foi um sonho realizado isso aí, né? Mas E o sonho a se realizar é que eles que permaneçam. eles Tem permaneçam algum amando Jesus. sonho, assim, terreno, humano, Sim. material? Na Que você... verdade, o meu sonho é realizar o sonho da minha esposa, né? Dos meus filhos, em questão assim, de casa própria, que a gente já teve, mas fez um investimento quando vendeu. Então, acho que assim, meu próximo sonho, assim, é ser realizado nesse sentido. Material é esse, né? Familiar, assim, né? Casa própria, assim, pra minha O esposa. que o pastor Lucas não faz ou não faria de maneira nenhuma? Que eu já fiz e que não faria mais, no caso. Não, hoje, o que você não faria mais? Perder Jesus, me Jamais. afastar de Jesus. Eu costumo dizer, e prego ainda, essa família às vezes fica com raiva. Prefiro morrer do que desviar. Fala assim, Jesus, se o senhor souber que eu vou desviar, pode me mandar um raio aqui agora não. Mas pode É porque mandar um. aqui tem É porque aqui eu, tem mais a gente, é. Alex, a Bispa, né? Quando você Pode... estiver sozinho, né? Isso. Melhor. Que eu prefiro morrer do que me afastar, do que perder Jesus, né? Então, o que eu nunca faria nunca é desviar. Algo que você fez e não faria jamais. Isso aí, desviar. A experiência, então, não foi boa, Não não, foi, né? não. Não foi nem pelo que eu fiz no mundo, né? É mais pelo fato de ter abandonado Jesus mesmo, a presença, a De ter igreja, negado a fé, de ter vamos dizer negado assim, a né? fé. Isso. Pra mim foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Um projeto, pastor Luquinhas. Projeto. Meu principal missão, foco agora, como eu já falei, da família, mas é o crescimento, né? Espiritual no ministério de jovens, né? Da nossa igreja. Espiritual, numérico, tudo isso, né? Ver uma geração cada vez mais jovens, cada vez mais pessoas, né? Amando Jesus, se convertendo. Alguém, alguma pessoa, não vale, que, que te influenciou muito nessa caminhada. Você disse que não vale o senhor, mas então eu vou falar o pastor Robson, né? O pastor Robson marcou minha paixão por vidas, paixão por Jesus, né? Foi o senhor e ele ali no meu começo da fé, que, que sempre me influenciou a amar a Jesus. Minhas primeiras experiências com Jesus, de amor por Jesus, foi através de vocês dois, né? De conversas, de cultos, de conferências, mas principalmente nos bastidores, né? Coisas que ninguém viu, mas que a gente viveu, né? Ida pra monte, só a gente, conversa até de madrugada. No Pastor Ross pegava aquele violão, aquele vozeirão, e cantava sobre chamado. Meu Deus, ele cantava a música de Júlio Oliveira. Você vai lembrar, né? Nunca me esquecerei. Então isso foi implantando muita paixão por Jesus, né? E paixão pelas almas, né? Aquele homem amava muitas almas, me amou muito, né? Então isso me marcou, né? Se foi alguém assim, não vou olhar pra longe, não tem nenhuma pessoa de longe, eu olho pra perto, eu olho pra vocês, né? E da história dos pregadores históricos, quando você lê a história, Heróis da Fé ou a Bíblia, qual é o personagem da Bíblia ou histórico que você... Como eu. Nossa, da Bíblia, eu gosto bastante de Davi, gosto de Enoque, né? Enoque andou com Deus. Acho que Davi mesmo. Davi que era um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem que estudava os sentimentos de Deus. Eu vi essa frase um dia, né? Davi era um estudante dos sentimentos de Deus, né? Buscava agradar a Deus depois disso. Então, da Bíblia, acredito que Davi, e assim, fora a Bíblia, como eu amo bastante o Avivamento de Paz de Gales, é Evan Robert, né? Eu amo tudo que E aconteceu o ali, Evan né? Roberts começou bem Com jovem, bem 13 anos de jovenzinho, idade, ele né? já, 13 para 14 anos de idade, já ele já começou a orar estava por avivamento. ministrando e ministrando daqui a pouco com 18 para 19 anos, pregando para 100 mil pessoas, né?
muito jovem, ele desfrutou do avivamento e de algo muito Histórico. grande. Inclusive, fica a dica, você que está nos assistindo, estudar sobre os avivalistas, John Wesley, Jonathan Edwards, Moody, Billy Graham e todos, Benny Hinn e todos esses homens que marcaram mesmo a história, né? No seu George Miller, no seu tempo, na sua época, e hoje ainda tem muitos aí marcando a história. Pastor Luquinhas, me fala aí agora, a gente já está quase indo para o final, muita gente comentando, participando, tá quase, né? Tá uma loucura o YouTube, né? Quando o pessoal soube que o senhor ia estar aqui, estão quase derrubando a rede aí, tá uma confusão. E o que você, olhando para esse jovem, você fala para ele assim, se hoje fosse a sua última oportunidade, a sua última mensagem, ou a mais importante da sua história, o que você falaria para eles? Falaria que nada é mais importante do que você ter Jesus, né? A gente às vezes passa a nossa juventude tendo muitos sonhos, pensando a respeito do nosso futuro, o que é que a gente vai ser, o que é que a gente vai ter, o que é que a gente vai conquistar, e tudo isso é importante, a gente tem que pensar nisso todos os dias. Mas a nossa principal prioridade e obsessão deve ser o que é que Jesus quer de nós, né? A gente ter Jesus em nossa vida, ter a presença dele, tem que ser a nossa prioridade, mesmo que a gente não conquiste nada. Se a gente conquistar a vida com Deus, se a gente conquistar o céu, a gente já é muito vitorioso, né? Então, a nossa principal missão, a missão da nossa vida tem que ser o de ter Jesus e permanecer com ele, né? E qual as maiores perguntas, questionamentos que você recebe, pastor Luquinhas? Na igreja, no dia a dia, no Instagram? O que a moçada mais está perguntando aí? Quais são os 3 maiores conflitos aí da galera? Eu acredito que é justamente no que a gente já falou aqui hoje, né? Sobre namoro. Mas graças a Deus tem mudado o tipo de pergunta sobre namoro, né? Não é mais sobre pecado, mas sobre como é que casa certo, esperar o tempo certo. Não é sobre namoro, sobre chamado. Muitas pessoas perguntam a respeito, né? Como descobrir o chamado? Será que é isso que Deus tem pra mim? E eu acredito que é isso aí, o segredo de permanecer. As últimas perguntas que me falaram foram essas aí. E depois desse podcast, então, que vai surgir muito mais sobre isso. Mas o segredo de permanecer com Deus é se envolver com pessoas de Deus. É se envolver com a obra de Deus. É ouvir quem ama o coração de Deus. É a palavra de Deus. É mergulhar na palavra. Recentemente eu vi um pastor falando, o filho dele aos 13 anos já tinha lido a Bíblia, acho que 18 vezes, 19 vezes. Então, quanto mais você mergulhar na palavra, 11 vezes melhor. Mais você vai aprender, mais você vai receber, mais você vai ir profundo em Deus, vai receber de Deus, vai mudar a história, vai mudar de vida, é algo sobrenatural. Então você que está assistindo a gente, está compartilhando, está gostando, sabendo mais da história do pastor Luquinhas, a gente daqui a pouco, nós vamos chegando ao final, mas eu quero saber agora uma história. Você olha para trás assim, uma história, o pessoal queria perguntar, né? Uma história engraçada que aconteceu aí com você e na igreja e que ninguém sabe. Rapaz, Já tem gente sorrindo antes do senhor falar. Esse pessoal é assim, viu? história engraçada que aconteceu comigo. Eu vou falar onde me lembrei agora, rapaz. Mas o propósito é esse, é a pessoa lembrar na hora. Se combinar, não dá certo. Eu fui pregar, né? Em Ilhéus. Engraçado demais. Tava eu e Matheus. Aí no hotel que a gente foi, a gente saiu, tinha uma praia na frente, né? A gente saiu e foi lá tomar um banhozinho. E a gente observou, não tinha ninguém na praia, velho, não tinha ninguém banhando. E era um final de semana, né? Tipo, cara, ninguém, a gente ficou se perguntando por que não tem ninguém aqui, gente? Eu e Matheus ali debatendo, porque não tem ninguém ali. A gente não perguntou a ninguém, não, né? E mais tarde o pastor foi me buscar. E aí ele falou assim: amanhã a gente vai levar vocês no mar para conhecer o mar, né? Aí a gente pegou e falou, mas a gente já conheceu já. Rapaz, na hora que a gente fala isso, os dois que estavam no carro se focaram e dar risada que teve que parar o carro. Foi, rapaz, o que a gente fez? Aí eles falaram que o esgoto passava lá onde a gente foi tomar banho. É aquele lugar que vocês acharam bacana. Top demais.
Mergulhando. Mergulhou um bocado. Mergulhou um bocado. Não tem ninguém aqui, será que tem tubarão? Aí alguém falou, sabe como é crente? Crente é engraçado tem hora, né? Fala, isso aqui foi Deus que preparou, só pra nós. Um azul só pra gente. Ah, meu Deus, aí tudo gera uma mensagem, né? Sabe o que que eu aprendo com isso? A importância da instrução. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantos jovens estão agora banhando no esgoto e achando que estão banhando em água limpa, né? Por não ter uma palavra, por não ter uma direção, por não ter a palavra de Deus. Quantas pessoas estão se alegrando no esgoto, sendo que elas podem banhar nas águas limpas do Espírito Santo, sendo que elas podem se lavar no rio de Deus, no rio da vida, que está lá em Apocalipse, no capítulo 22. Pronto, aí, pastor Luquinhas, essa foi boa, viu? Vou ter que trazer a bispa de novo aqui, porque no dia dela não teve essa parte aí da história. Essa pergunta para todo mundo aí. É porque é muita pergunta. Tem pergunta para 50 podcasts. Mas a gente tem muita história, né? Histórias assim que marcam, que ficam para sempre, né? O senhor falou do pastor Hobbes. Tem alguém, além do pastor Hobbes, na igreja, que marcou sua vida? Na igreja local? Não, assim, eu falo não de cima, alguém, membro, alguma pessoa assim que você fala assim, pô, essa pessoa sempre me deu uma. Porque eu lembro, Israel também, nossa, que ele sempre falava muito assim, que Simone abençoava muito ele. Outro dia alguém estava me falando de Joels. Fala assim, das pessoas comuns ali, que às vezes não estão no altar, que não pregam, mas que marcam a vida de pessoas. A bispa falou mesmo de uma pessoa, né, que foi a Graça, que marcou a vida dela. E você lembra de alguém quando fala assim, alguém que te recepcionou, alguém que te abraçou, ou jovem, ou algum irmão, né, que foi bênção ou que é bênção na sua vida? Sim. Só citou aí, missionária Simone, né? Sempre foi como a gente se converteu ali, a gente sempre almejava ser missionário, pastor, então a gente observava bastante quem eram os missionários, pastores da época, né? E como a gente estava sendo gerado nesse amor, nessa paixão por vidas, a missionária Simone sempre foi alguém que a gente olhava assim, nossa, apaixonada por vida, né? A forma dela evangelizar, a forma dela falar de Jesus ali. A gente ia para os evangelismos, observava, então ela sempre foi uma inspiração, né? Quando a gente olha, no contexto lá que eu fui gerado no começo, né? Com meus 17 anos. A gente olhava ela assim, com esse olhar. Sempre família de fazer culto, de estar ali atrás dos pedidos, né? Até hoje ela é assim. Até hoje ela é assim. Deve estar assistindo a gente. Um beijo, missionária Simone. Deus te abençoe. Aliás, oh meu Deus. Ó, gente, é porque é tanta bênção, é tanta coisa. Mandar um beijo para toda a família Mavec, para todos os pastores, todos os missionários, obreiros, é gente de todo lado. Você que já foi da Mavec e está em outra cidade hoje, né? Está aí pelo mundo afora, né? Tem gente nossa que está lá em Portugal, tem gente que está. Então, um beijo no seu coração, onde você estiver agora, que a bênção do Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Muito obrigado por fazer parte da nossa história, que esse ano, em novembro, numa linda festa, vamos comemorar 13 anos dessa história tão linda, tão marcante, tão maravilhosa e que já abençoou milhares e milhares de pessoas nessa cidade. Pastor Lucas, tenho mais 2 perguntas aqui, mas agora o negócio vai... Eu acho que vai apertar um pouco assim pro seu lado, né? Vai apertar um pouco assim pro seu lado agora. Eu não queria fazer essas perguntas assim mais polêmicas, né? Mas acabou que o senhor se abriu, deu muita risada e tal, e eu vou ter que fazer essa pergunta polêmica para você. Qual a influência da internet na vida dos jovens de hoje? Ela, na sua opinião, ela é mais positiva ou negativa? Olhando para a juventude, eu acredito que seja mais negativa. Porque eu sempre comento que uma das coisas que a gente tem mais importante é o nosso tempo, né? Então a internet, ela, se a gente não usar da maneira certa, ela rouba o nosso tempo, né? E na internet você tem muitas propostas, né? Para muitas coisas boas e para muitas coisas ruins. Você tá ali em qualquer lugar, tem milhares de propostas para você pecar, para você estar longe de Jesus, né? Tá um palmo ali de distância e você pode se perder, né? Então, se você não vigiar, você não precisa nem sair do local de sua casa, do seu quarto para pecar, né?
Você tá ali na internet, você E se acaba, perde. de alguma maneira, sendo mais fácil, né? É A mais pessoa se fácil, esconde, mais acesso, isso. ela... E ela acaba se enganando ali, eu não estou prejudicando ninguém, eu não estou fazendo mal a ninguém, né? E quantas pessoas estão hoje aprisionadas, né? Já há um dado aí que o vício em tantas coisas da internet já está se tornando mais prejudicial até do que o vício à cocaína, o vício à maconha, ao álcool, que outra coisa tão prejudicial e a porta de, de tantas coisas ruins para tantas famílias que é o álcool, né? Que é a droga legalizada. É muito, eu nunca ouvi alguém no centro de recuperação que hoje está viciado em cocaína, que ele já começou cheirando cocaína. A primeira experiência dele foi com cocaína. Não, ele começou tomando a cervejinha ali no copo do pai, né? Ou um vinho, ou senão aquele champanhezinho que o pessoal toma na Na virada do virada do ano, ano. aquele docinho de maçã, né? Então, ele vai, é um passinho de cada vez. E daqui a pouco experimenta o cigarro do tio, e daqui a pouco um trago de maconha, e todo mundo tem aquela ideia. Todo mundo, não, eu sou forte, eu não vou me viciar, eu sou diferente. E essa é a história da maioria dos que estão no centro de recuperação ou dos que ainda não foram por conta do orgulho, mas poderiam estar lá, né? Existe uma multidão de pessoas hoje aprisionadas em tantos vícios e elas não conseguem mais sair. Pastor Lucas, esse jovem que está nos assistindo, o que que ele deve fazer hoje, agora? O que que ele precisa fazer para voltar para Jesus? Primeiro precisa decidir, né? Ninguém vai roubar a sua decisão. Se você decidir por Jesus, nada vai te impedir. Se a sua decisão for de verdade. Por quê? Porque quando você decidir de verdade, se arrepender dos seus pecados, se arrepender das suas velhas práticas, Jesus vai te abraçar, cara. Jesus vai te pegar. E se ele te pegar, a Bíblia diz que nada pode te tirar das mãos dele. Então, nem você mesmo, nem o diabo tem esse poder, porque ele disse nada vai te tirar das mãos dele. Então, o que é que te impede? O que te impede é você tomar uma decisão de verdade. No dia que você decidir de verdade, eu quero Jesus, nada vai me roubar, ninguém vai ser capaz de tirar dele. O que você espera? Qual é a sua expectativa, Pastor Luquinhas, igreja, evangelho? Qual é a sua expectativa? A gente entra na máquina do tempo. Daqui 10 anos, se Jesus não voltar, onde você almeja estar? Na presença de Jesus e com uma multidão de, não somente jovens, já vou estar mais velho, né? Uma multidão de pessoas, nossa igreja ter crescido cada vez mais, né? Eu vivo em prol do reino, né? Eu tenho expectativas humanas, terrenas também, mas minha maior expectativa são espirituais, Tá, né? até uma coisa que o pessoal deve estar querendo saber, a idade do Pastor Luquinhas, né? Porque a cara engana, viu? Fala aí, é quanto? 22, 25, 31 já, 31. 31? É 31 ou é 31 31? fechado. 31. 31 fechado. Falou, 93. falou, mas ficou assim, conectando aí o nome da esposa, dos filhos, que a gente daqui a pouco já está, infelizmente, encerrando o nosso momento. Aproveito para mandar um abraço aí para a esposa, para os filhos, para o papai, para a mamãe. Um beijinho Samila, pro a papai, pastora pra mamãe. Samila, Isaías e Isabela, amo vocês, viu? Vocês são meu tudo depois de Jesus. Meu pai deve estar assistindo, José Gomes Barbosa, minha mãe, Rosângela, amo vocês também. Gente, infelizmente estamos chegando aqui, falta pouquinho tempo para a gente terminar o nosso ViverCast. Mais uma semana, mais uma entrevista poderosa em Deus. Hoje a presença do pastor Luquinhas, quem sabe, né? Quem sabe um dia você vai estar nessa cadeira aqui comigo, contando a sua história, superação, fé, amor, história boa, história ruim, história engraçada, mas tudo para a glória de Deus. Pastor Luquinhas, considerações finais para a gente terminar a nossa conversa. Gente, obrigado por terem ficado até aí, por terem compartilhado, por terem permanecido nos ouvindo. A gente ama vocês, tamo junto. Deus abençoe vocês. Se lembre, a Arca tá pegando fogo. Segue nossas redes sociais. Segue lá, Bispo Rafael no Instagram, Spotify. A Arca tá pegando fogo. Deezer. Aqui no YouTube, se você não está inscrito ainda, muito obrigado. Sempre na presença, mergulhado na presença, cheio de Deus. Shalom, shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Um beijo no coração. Deus abençoe vocês e até semana que vem.